Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live. Sei que muitos então já me acompanham, já, né, conhecem aí o meu trabalho, mas também sempre tem gente nova chegando, novos seres de luz, então eu vou me apresentar. Meu nome é Mariana Zene, eu sou mestre reikiana, xamã, né, terapeuta aí em diversos sistemas de Reiki e, né, nessa aula aqui e todas as outras, né, que eu tenho feito, eu trago, né, conhecimentos para vocês entenderem como que é possível a gente se tornar um mestre reikiano e ainda iniciar os atendimentos com segurança, né, em apenas 10 dias, aí vocês terem realmente segurança, confiança de atender um paciente, de promover o reiki, né? Então, o meu objetivo é esse, é a gente simplificar o reiki, né, da melhor forma possível, a gente simplificar e mostrar, então, como que é possível que você transforme a vida dos seus pacientes, transforme a vida dos seus amigos, das pessoas ao seu redor, da sua família, inclusive a sua mesma, né? Porque a gente trabalha com reiki, a gente acaba transformando vidas, né? Eu vou acender essa luz aqui, acho que vai ficar um pouquinho melhor. E agora já está fim da tarde, começa a escurecer, o sol vai embora. Mas então, né? E aí, o que que eu vim falar aqui hoje, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um reiki incrível, um sistema maravilhoso, que é o reiki xamânico, mais especificamente, o reiki xamânico chamado Amadeus, tá? Ele é um reiki maravilhoso. Não é o único reiki xamânico, né? Existem vários sistemas, mas o reiki xamânico Amadeus, né? O Amadeus Shamanic Healing, a cura xamânica Amadeus, ela, nossa, é uma energia assim que me pegou assim de um jeito maravilhoso, né? Então eu já trabalho com ela já faz algum tempo. Eu vou contar aí, né, toda a história para vocês. Mas primeiro o que que é, né? Para quem nunca ouviu falar, Amadeus, como assim, né? Que nome estranho. Então essa energia ela é trazida, né, pelos povos tamoios. São povos que não encarnam mais na Terra, mas eles vivem como se fosse uma colônia espiritual em cima da Amazônia, tá? E aí, através de conexões, né, os xamãs, os índios, eles receberam esse conhecimento, né, de Reiki, para curar as pessoas da tribo deles, né, os índios ali, né? E não se tem, assim, uma data certa, porque não se usava escrita, né? Então não tem comprovação, assim, de que dia que foi, né? O índio não escreveu assim, ah, hoje recebi uma conexão, não tem, assim, um relato, né? De quando que isso começou. Mas isso é secular, milenar, né? Uma coisa, assim, que há muito, muito tempo já é dessa forma. E esse conhecimento vai sendo passado, assim, né? De geração em geração, de xamãs para xamãs, né? Normalmente os xamãs, eles estão dentro da mesma família, então é passado, sim, de antepassados, né? Por gerações e gerações. Mas claro que podem sim ter novos xamãs, né? Pessoas de fora que recebem esse conhecimento, tá? E aí, não se tem, né? Esse registro, infelizmente, né? Porque era só passado, assim, né? E não se tem o registro. Quando que a gente começa a ter um registro dessa energia, tá? Então a gente começa a ter um registro quando um índio, né, incrível, maravilhoso, Alberto Águas, ele resolveu, né, ele era muito estudado, sabe? Ele entendia de muita coisa, ele falava várias línguas, e aí ele resolveu sair, né, aqui do Brasil e resolveu rodar o mundo, né? Conhecer novas coisas, né? Ele tinha um conhecimento incrível. E aí ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele fez um curso de Reiki. E aí, né, uma professora lá, americana, passou o Reiki para ele e ele achou aquilo incrível, mas não era novidade, né? Ele falou, nossa, bacana o Reiki Usui, muito legal, mas lá na minha tribo a gente também trabalha com uma coisa muito parecida com isso, só que a gente não chama de Reiki, né? A gente tem um outro nome para isso, né? O Amadeus, então, tipo, o amor de Deus, né? E a gente trabalha com essa energia pura do amor de Deus, onde a gente canaliza essa energia e promove essas curas, esses equilíbrios, né? Essas conexões todas e muito mais, né? Então, ele conversou assim, né, com a professora dele achou muito interessante aquilo,
E ela falou, né? Nossa, isso é incrível, por que que você não me ensina, então, a sua parte? E ele falou, não, primeiro eu preciso de uma autorização. Então, o que ele fez? Ele retornou para o Brasil, foi lá na tribo dele, conversou com os xamãs, né, todo o processo, e perguntou lá, né, se ele teria essa autorização para passar isso para fora das tribos, né, para passar isso para outras pessoas. E aí, graças a Deus, né, ele teve sim essa autorização e ele pôde, então, repassar o conhecimento para fora da tribo, né? Então, ele voltou para os Estados Unidos, conversou com essa professora novamente, falou, ó, consegui a liberação, né, vamos passar esse curso adiante. E aí, ele, mais essa professora, montaram, então, a primeira apostila do Reiki xamânico Amadeus, né? Então, começou a ser chamado de Amadeus Shamanic Healing, né, a cura xamânica Amadeus, e toda a apostila é em inglês. São 26 símbolos, então cada símbolo era só riscos, né, desenhos que os índios usavam. E aí, conforme o índio Alberto Águas ele foi explicando, ó, esse risco serve para tal coisa, esse risco a gente usa para isso, né? Então, foi explicando os símbolos, né, os traçados, e aí essa professora foi escrevendo frases assim em inglês, né? Do para que significa cada símbolo. Então, healing yourself, healing others, rescue dying. Então, cada símbolo ele vem em inglês, mas não que seja, né, um sistema americano, mas como essa professora que auxiliou fazer, então todo o registro que se tem do Amadeus, né, o primeiro registro é desta forma, tá? E, desculpa. E até hoje a gente trabalha com o reiki dessa forma, né? A apostila original, né? A gente, claro, traduz, né, para os alunos entenderem, mas na apostila ainda está lá os símbolos originais com o nominho em inglês, né? Então isso é muito interessante. É, e aí as pessoas confundem, né, um pouquinho assim, mas como assim pode virar um xamã, né? Um xamã não precisa ser um índio, não precisa ser alguém lá, né, com chocalho, com batendo tambor, com petrechos, né, para ser um xamã. E assim, claro, o tambor, a batida do tambor é muito interessante, porque é, a gente já sabe que tudo é frequência, né? A gente já sabe que tudo é frequência, tudo é onda, né? Tudo tem uma vibração. E aí a batida do tambor, ele emana também um som numa frequência que auxilia você a entrar em estados alterados de consciência, a se comunicar melhor, né, com o lado espiritual, mas não é necessário, tá? Então é mais uma ferramenta, ela é muito interessante, né? Os tambores xamânicos, mas não necessariamente, tá? Então, assim, pode ser aplicado o Amadeus sem eu ter o tambor? Pode, né? Posso aplicar o Amadeus sem eu ser um índio? Pode, desde que você tenha a iniciação, né? Mas pode. E aí, para mim, assim, é o sistema, acho que o mais completo, tá? É um dos sistemas mais completos, porque ele tem esses 26 símbolos e assim, não é que são 26 símbolos, 26 possibilidades de tratamento. A gente vai unindo esses símbolos, né? Então, são 26 símbolos e a gente une um com o outro, com o outro, com o outro, aí faz um tratamento. Aí, agora eu vou unir esse e vou tratar em outra causa, e vou atuar nisso, e vou atuar naquilo. Então, são infinitas possibilidades de tratamento e eu julgo até, assim, ouso dizer, que ele é mais forte do que o Reiki Usui, né? Ele tem mais possibilidades de tratamento, ele te possibilita conhecer o seu animal de poder, a ter essa conexão que é incrível, tá? Você conhecer os seus animais de poder é incrível e você ter essa conexão, então, com o seu mentor, né? Com essa egrégora toda, né? Que ajuda a gente nos tratamentos, né? Então, acho que isso é muito importante, tá? E aí, assim como no Reiki, a gente trata as doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, né, da mesma forma, mas a gente consegue contar com ajuda, uma ajuda maior, assim, né, dos guias, e fazer tratamentos, assim, por exemplo, para pessoas que já faleceram, para pessoas que estão quase, né, falecendo, pessoas que estão em doenças terminais, assim,
Não que você vai auxiliar, não assim, não quer dizer assim, ah, vou curar, essa pessoa tá lá desenganada pelos médicos, né, que chamam, tá lá muito mal no hospital, numa doença terminal, e eu vou aplicar esse reiki xamânico e a pessoa vai se curar no dia seguinte. Não é bem isso. Mas você vai auxiliar essa pessoa a ela se conectar com os guias e mentores dela, e ela vai conseguir uma clareza mental de fazer a própria decisão, né? De decidir se ela quer superar esse karma, essa dor, ver a vida com outros olhos e voltar, ou se ela acha que tá bom, que já deu né, entender que o que passou foi aprendizado e tudo mais, e seguir, né, então, para uma próxima vida, né? Então, ela pode ou desencarnar ou voltar a ficar boa. Então, é muito interessante, assim, né? Porque às vezes a pessoa tá lá há meses sofrendo, ligada em máquinas, há meses, 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 meses. E aí a gente aplica, né, sessões de Amadeus e ali, em pouquíssimos dias, ela tem uma decisão na vida dela. Ou ela melhora, né, e parte por uma próxima, sem dor, sem sofrimento, ou ela melhora e ganha alta do hospital, inclusive, né? Então, isso é muito incrível, tá? E aí, o que mais que a gente pode fazer? Encontrar pessoas perdidas, né? Então, animais perdidos, animais que fogem, você pode ter essa conexão, né, com os animais, tem um símbolo, né, de conexão, onde você é, se concentra, se conecta, e espiritualmente você encontra, né, essa alma, essa pessoa, né? Então, é muito interessante. Purificar alimentos, medicamentos, isso o reiki também faz, então, faz um eu acho que assim, une tudo que o Reiki Usui faz e mais um pouco. Eu acho incrível, assim, para mim é incrível, assim, é um sistema forte, é um sistema poderoso, é um sistema de conexão, é um sistema assim que realmente eu honro muito, assim, eu acho incrível, é por isso que eu estou contando dele para vocês, tá? Então, inúmeros benefícios, e aí a gente fala muito assim, né, desses benefícios, e vocês que, né, querem se tornar mestres reikianos, vocês vão ter, então, mais ferramentas, mais possibilidades de tratamento para os seus clientes, né? De tratamento para os seus pacientes. Isso é maravilhoso, tá? E aí você pode estar me perguntando, né? Mas então o que que vale mais? Eu fazer o Reiki Usui ou eu fazer o Reiki xamânico, né? E eu acho que assim, para que escolher entre a Lamborghini e o Porsche quando você pode ter os dois, né? Então, você pode ter os dois, né? Então, você pode sim fazer o Reiki Usui, você pode fazer o Reiki xamânico e mais vários outros, né? Inclusive, é, no projeto Mestre Reikiano, que eu vou abrir a vaga agora, no dia primeiro, você conta com mais de 17 iniciações, né? Se eu não me engano, está em quase 20 sistemas, e a cada turma eu vou colocando mais sistemas, e claro, as turmas antigas não perdem nada, tá? Recebem também atualização. Mas isso é incrível, assim, porque lá dentro tem tudo. Tem o Reiki Usui 1, 2, 3A, 3B, tem o Reiki xamânico do Amadeus 1, 2, mestrado, né? Você se torna um mestre xamã depois do mestrado do Reiki xamânico. E mais um monte, né? Um monte de sistemas, mas que isso vou falar mais tarde, tá? Hoje vamos se manter aqui. Mas então, por onde começar, né? Ah, gostei. Achei incrível esse reiki xamânico. Quero começar já, né? Como é que faz? Já, o que você pode fazer é se inscrever já, né? Para a turma que vai abrir de Reiki 1 e 2 gratuito, tá? Então, eu vou fazer uma turma gratuita de Reiki 1 e 2 com entrega de certificados, tudo certinho, tá, gente? Certificados válidos, tá? Tudo correto, honesto, tá? Tudo certinho. E aí, depois que a gente terminar essa live, vai ter a abertura para o projeto Mestre Reikiano, tá? Então, assim, se você, já tem o Reiki 1 e 2, não me interessa participar de mais uma iniciação, só quero saber sobre o projeto, acompanha também a live, né? Veja lá tudo que eu vou falar para vocês sobre como se tornar um mestre, um terapeuta, né, que consegue aplicar com segurança, porque isso é uma coisa que eu recebo muito, tá? Muito mesmo, assim, as pessoas chegam para mim e falam, eu já fiz reiki
5 anos atrás e eu ainda não tenho segurança de aplicar. Eu já fiz reiki há tantos anos atrás e ainda assim não me sinto pronta de aplicar num paciente. Eu não consigo, eu tenho insegurança. Então é isso que a gente vai desmistificar, é isso que a gente vai trabalhar. De que forma vocês vão conseguir fazer isso, né, e trabalhar com muita segurança. Inclusive, tá? No projeto tem até o sistema de limpeza e manutenção do subconsciente, onde a gente trabalha com as nossas crenças mais fortes, mais enraizadas, tá? Apesar de que, o Seireki faz isso também. Sim, o Seireki do Reiki também trabalha subconsciente. Mas quando a gente tem um sistema próprio para isso, é muito mais forte, é muito mais eficaz, né? Então, é muito mais eficiente e tudo mais, tá? Então, participem, não percam, vai ser incrível, tá? E voltando um pouquinho lá do reiki xamânico, tá, gente? O reiki xamânico, então, como eu falei lá no início, foi amor à primeira vista, tá? O amor, assim, a primeira iniciação, digamos, né? Primeiro, claro, eu fiz o reiki Uzui, né? E depois que eu fiz o reiki xamânico, então eu já tinha um conhecimento de energias, eu já tinha um conhecimento, né, de chakras, de tudo mais, quando eu fui fazer a minha iniciação do reiki xamânico. Isso acho que ajudou bastante a já ter essa expansão dos canais, esse conhecimento, tá? E aí, como eu já era mestre, eu acabei passando essa iniciação para frente, primeiro, assim, para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu falei, gente, isso é incrível, né? Nossa, todo mundo tem que conhecer, né? Igual eu estou fazendo aqui com vocês, todo mundo tem que conhecer isso é incrível. E eu quero passar isso para frente para o máximo de pessoas possíveis. Então, eu peguei e iniciei a minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, e a minha tia, né, irmã da minha mãe, e aí a gente fez um grupo, porque entre lá aqueles 26 símbolos, tem um símbolo que é união dos xamãs, né? Então você pode reunir vários xamãs e o tratamento fica mais forte. Então a gente usa um símbolo de conexão com aqueles xamãs, né? Faz uma roda xamânica e o tratamento fica poderosíssimo, né? Fica muito mais forte. Então, a gente montou, né, um grupo no WhatsApp mesmo, tá? Porque o reiki, né, a gente sabe, ele penetra qualquer coisa, ele atravessa a parede, ele vai para o passado, presente e futuro, né? O reiki, ele rompe tempo e espaço, né? Ele não segue essa linearidade do tempo, né? Ele rompe esse tempo e espaço, e ele vai para qualquer lugar. Então, não importa, né, de ser presencial, de ser à distância, ele flui, ele funciona online, ele funciona programado, ele funciona, né? Vocês vão ver que isso funciona, porque eu vou provar para vocês que ele funciona. E aí, então a gente montou um grupo, né, do WhatsApp, nós quatro, e aí a gente recebia, né, pessoas assim, fulano tá doente, fulano tá precisando de uma ajuda, aconteceu isso e aquilo, vocês podem mandar um reiki? E aí a gente começou a mandar, né, o reiki, a gente se unia via WhatsApp mesmo, videochamada, enviava o reiki lá para a pessoa que estava precisando, e foi incrível, assim, como a gente tem relatos, assim, depoimentos de pessoas que melhoraram, de pessoas que realmente sentiram, né, o poder do Amadeus, e a conexão foi muito forte, né, foi incrível. E aí, claro, com o passar do tempo, o grupo cresceu, um grupo incrível, formou uma egrégora maravilhosa. Muita gratidão a todos os terapeutas que estão lá com a gente, né? Já são 15 terapeutas reikianos que passam por lá, não necessariamente com o Amadeus mais, né? Agora o grupo já expandiu, então a gente aplica vários sistemas diferentes de reiki, tá? E é uma lista enorme, assim, a cada mês o grupo bomba de mensagens, de pedidos, e é incrível, assim, né? Como não tem limites assim para a gente trabalhar com essa energia maravilhosa. A gente pode enviar então o reiki para 200, 300 mil pessoas e não desgastar. Como, né? Esse é um segredo. A gente não vai enviar nossa energia. Não é o nosso ki, não é o nosso chi que está indo para o paciente. A gente não vai se sentir desgastado porque a gente não se contaminou emocionalmente, né? Porque quando a gente se conecta, a gente contamina o campo do paciente e a gente contamina o nosso campo. Então,
Se a gente consegue enviar o reiki de uma forma assim mais neutra possível, né? A gente não se conecta emocionalmente com aquela história, com aquela coisa. Eu sei que é muito difícil, principalmente nós que somos empatas, né? É muito difícil a gente não sentir pelo outro. Mas a gente precisa entender que para auxiliar, a gente tem que sair, né, um pouquinho desse papel do, oh, que coitado, que pena, não sei o que lá, porque essa é uma vibe baixa que não vai auxiliar o outro, né? Quando a gente tá olhando o outro como um doente, como um coitado, a gente está colapsando uma realidade negativa para aquela pessoa. A gente colapsou o estado de doença naquela pessoa, né? A gente colapsou o estado de desequilíbrio daquela pessoa. Ah, o fulano é depressivo. Não, o fulano não é depressivo. É uma alma linda, um ser lindo de luz que está passando por um processo, mas já está em processo de cura. E é assim que a gente tem que pensar as pessoas. A gente não tem que ter dó das pessoas, sabe aquela viradinha assim, depois, ah, coitado, ah, que pena. Não, a gente não tem que pensar assim. Somos, né, na nossa essência, né, somos seres de luz e a gente tem que manter assim, com a nossa saúde plena. Então, a gente saber isso, e a gente separar isso, faz com que a gente envie apenas a energia Reiki. Seja o Reiki Uzui, seja o Reiki xamânico, seja o Reiki qual for, tá? Quando a gente consegue ser apenas o canal, não somos esponja, não estamos absorvendo do outro e não estamos contaminando o outro com as nossas formas pensamentos, né? Então a gente consegue conter as nossas formas pensamentos e nos proteger das formas pensamentos dos outros, né? Não ter essa troca. E aí a gente consegue apenas ser o canal, apenas transmitir a energia necessária para a cura, para o equilíbrio e tudo mais, tá? Então isso é incrível. E aí eu sigo firme, então, nessa minha missão, nessa missão de transformar você e o máximo de pessoas, né, possíveis, né? Eu gostaria que o mundo fosse de reikianos, tá? Então, assim, que todo mundo pudesse sentir essa frequência alta, todo mundo pudesse sentir essa alegria, é uma energia que não é indescritível. Quando você trabalha com reiki, é indescritível. E os terapeutas que começam a trabalhar com a gente ali no grupo, eles falam isso, né? Nossa, a primeira vez que eu apliquei para um grupo de pessoas, a energia veio muito forte. Eu senti nas minhas mãos, assim, muito mais forte. Foi uma coisa incrível. Foi uma coisa que eu fiquei, sabe, assim, numa vibe por horas depois daquilo, assim, porque a energia eleva a nossa frequência, eleva a nossa vibração, e a sensação é que a gente é inundado de hormônios do bem-estar, inundado. Porque quanto mais bem a gente faz, mais bem a gente recebe, né? O todo não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais você está auxiliando, mais você está recebendo. E isso não quer dizer que você deva trabalhar de graça, né? Então, claro, esse é assunto para outras lives, né? Mas só fazendo um gancho aqui, não quer dizer que você é obrigado a trabalhar de graça. Não, é um trabalho, é uma dedicação. Você estudou, né? Você tem um certificado, você é um terapeuta reikiano, você é um mestre reikiano, você merece cobrar por isso. Por quê? O dar e receber precisa estar em equilíbrio, tá? Precisa. E não só para você que está cobrando, mas para o seu paciente, se ele só receber sem pagar, você está colocando ele em desequilíbrio, porque precisa ter a troca. E o dinheiro é uma energia. Então a gente precisa ter a troca energética, a gente precisa ter, tá? Mas isso, vamos voltar para outro assunto. Hoje o que eu quero falar é isso. Eu quero transformar o máximo de pessoas possíveis. Se você conhece alguém que você acha assim, nossa, fulano acho que vai se beneficiar de ser um terapeuta reikiano. Manda o meu perfil, fala para ele acompanhar meus vídeos, né? Mostra lá o meu Instagram, porque assim, realmente o Reiki é maravilhoso, tá? É uma ferramenta incrível, ela vai trazer então tudo de bom na nossa vida, né? Equilíbrio de tudo, dos nossos centros energéticos. E quando a gente está aplicando o Reiki, quando a gente está sendo terapeuta, a gente está sendo o mestre reikiano, o Reiki também está trabalhando na gente, né? Não, é impossível a gente ser o canal, o Reiki passar por nós e
não haver transformação nenhuma em nós, né? Então a gente também se sente incrivelmente bem quando a gente está fazendo isso. E o reiki, ele alivia, né, todas as dores física, mental, emocional, espiritual. Não é para deixar de fazer o tratamento médico, tá? Ele não substitui a medicina convencional, ele só está de aliado. Então, junto com a medicina tradicional, a gente vai aplicar o reiki, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar, então, esse ser dessa forma holística, né? Atuando de uma forma incrível, trabalhando com alegria, com prosperidade, né? E isso sim serve para você também. Eu posso te mostrar como que o reiki vai transformar a sua vida. E aí, em 10 dias, você está aplicando o reiki com segurança nos seus pacientes, né? Fazendo isso não só um hobby, mas uma profissão também, né? Então, já tem aí, desde 2006, que o reiki, ele é reconhecido, né? Então, pelo OMS, e ele já é, sim, em várias cidades, ele já está dentro do SUS. Então, você veja com a prefeitura da sua cidade como que faz, se já tem, né, terapeutas reikianos atuando no SUS, né, junto aos médicos. E vamos transformar vidas, né? Venha ser um pontinho de luz aí no planeta. Não esqueçam, né? Se inscrevam para o evento gratuito que vai ter agora. E a gente se vê numa próxima. Um beijo, gente. Eu amo vocês e até sempre.